Olá, Marco Poli aqui. Vamos falar um pouco hoje sobre quais são as perspectivas e ações para 2023. Esse primeiro ano do nosso próximo ciclo de governo. Nós tivemos, claro, um 2022 super conturbado na sequência de um 2020 e um 2021 de pandemia, onde o longo prazo virou semana que vem. Então agora o longo prazo está se alongando de novo a partir de 2022, tudo está voltando, mas 2022, claro, um ano super conturbado, não só no Brasil, como também no mundo, um cenário de inflação alta na maioria dos países, nas grandes economias, na maioria dos países relevantes do estrangeiro, inflação alta também no Brasil, no entanto, em 2023, aparentemente ela já foi muito mais contida em relação ao que aconteceu em 2020 ou 2021. E 2023 vamos começar, se tudo se conflagrar como a gente espera, com uma economia mais previsível, uma economia mais forte. Temos uma troca de governo acontecendo agora, para um governo que o mercado internacional já conhece, que o mercado internacional gosta e incentiva, com pautas que o mercado internacional vê como pautas positivas para atração de investimento. Então, a expectativa é que nós tenhamos uma repetição do que foi o governo passado do novo presidente, aonde o mercado internacional não só foi muito bem tratado no Brasil, como conseguimos o investment grade, e esse investment grade, que é o famoso grau de investimento das empresas especializadas em levantamento de risco, é um selo de que o dinheiro estrangeiro será bem tratado no Brasil com pouco risco. Então, a nossa expectativa para o começo do ano que vem é que a economia comece a reagir junto com uma melhora no cenário dos mercados estrangeiros, das grandes economias. O cenário das grandes economias nos afeta de forma bastante forte, apesar de muitas vezes a gente esquecer disso. Então, uma economia forte na Europa, uma economia forte nos Estados Unidos, são ótimos indicadores de que o Brasil vai ter uma economia forte também se fizer a sua lição de casa. Nós temos um cenário internacional, uma China que novamente se fecha devido à explicação deles ao Covid-19, ao combate a essa nova onda na China de Covid-19, mais ano de Congresso do Partido Comunista, está cada vez mais claro, está cada vez mais aparente para o observador externo de que a China não vai mais ter o mesmo nível de abertura ao Ocidente que ela teve nessas últimas décadas. Então a China, claro, hoje a grande fábrica do mundo, aparentemente vai diminuir a sua interface com o Ocidente, vai se fechar um pouco mais, vai deixar de ter tanta presença no cenário internacional. E isso traz uma série de resultados especificamente para o Brasil. O primeiro deles é que os países, as grandes economias, os países mais ricos, estão buscando alternativas ao parque fabril chinês. Estão procurando nas grandes economias que ainda estão em desenvolvimento, como é o caso de Brasil, de México, de Índia, de Indonésia, que são países que têm uma população significativa, está em estágio de desenvolvimento, estão procurando nesses países alternativas para o parque fabril chinês. E isso é uma oportunidade de ouro para nós reindustrializarmos a nossa economia. Nossa economia, claro, voltou a ser uma economia agrária por N fatores que podemos abordar um dia, mas grande parte por nossa própria opção. E agora nós temos mais uma vez a chance de entrarmos dentro do trilho da industrialização, começando em 2023. O mercado internacional busca esses parques fabris alternativos fora da China. O Brasil, 220 milhões de pessoas, um país que voltou a ser agrário, isso significa que tem muita oportunidade para a recriação das indústrias e do parque industrial brasileiro. É uma alternativa, os países mais ricos vão nos sondar,
Será que nós vamos estar preparados para fazer aquelas reformas que são necessárias para a gente conseguir dessa vez subir nesse barco? É sempre para se crer. Mas o Brasil vai ter essa confluência de fatores internacionais mais fortes, vai ter uma possibilidade de fornecer para os países desenvolvidos, coisa que nós já tivemos no passado, perdemos. A China assumiu essa posição com extrema proficiência. O Brasil vai ter a chance de novo de entrar nessa frente para 2023, 2024, 2025. Vamos ter também, claro, a chance de nos tornarmos cada vez mais o país da inovação e do empreendedorismo, que é algo que nós temos visto na última década, com um movimento pujante no ecossistema de startups do empreendedorismo inovador. Nós cada vez mais temos a condição de crescermos a nossa economia através da inovação. E, gente, a inovação é alguma coisa que está no DNA do brasileiro. O brasileiro faz muito bem, tem muito talento aqui e é um potencial de termos um mercado cada vez mais forte a partir de 2023 no cenário da inovação. O que nos falta, mais uma vez, são políticas públicas adequadas, são reforma dentro do espectro tributário. O investidor em inovação ele é extremamente penalizado pela legislação tributária hoje. As startups como empresas nascentes são muito prejudicadas por causa da legislação hoje e nós temos a chance de, melhorando esses aspectos macroeconômicos, termos a aceleração do ecossistema de startup e de inovação mais uma vez a partir de 2023. Numa terceira frente que vai acelerar, ou espero que acelere a partir de 2023 e nesse novo governo que entra, é a frente ambiental, mas não ambiental como só vamos preservar o mundo e salvar o planeta, mas ambiental como economia acionável, ambiental como algo que pode ser explorado pelas empresas e pelas pessoas e que gere receita. Por que nós temos tanto desmatamento e somos tanto criticados por desmatamento? Porque a nossa economia ambiental não existia. Então eu tenho um espaço ali que ele pode ser usado para floresta ou pode ser usado para fazenda. Para floresta, até hoje, ele dava 0 receita. E fazenda, claro, dava receita. Então as pessoas optavam e tentavam a qualquer custo, ou quase qualquer custo, transformar as áreas de floresta em áreas de fazenda. A grande revolução que eu espero que aconteça, e COP27 foi um grande exemplo disso, é de que a economia do carbono e a economia da floresta vai entrar em cena e os países que são consumidores desses recursos que a floresta gera, e eu não estou falando só de madeira, de mel e de outros recursos que a floresta é rica, mas eu estou falando de oxigênio, de temperatura, eu estou falando de todos esses atributos ambientais que o mundo externo sempre cobrou muito fortemente o Brasil e sempre penalizou o Brasil se ele não fizesse o que esse mundo externo, o que esses países ricos esperavam de nós. Pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de rachar a conta com esses países que usam os recursos da floresta, que usam os recursos do ambiente, da preservação ambiental que o Brasil fez muito bem até hoje, e agora os países lá fora estão começando a entender que eles também precisam compartilhar essa conta. Porque hoje fica na mão do Brasil não deixar que floresta vire fazenda, mas a floresta dá receita 0 e a fazenda dá receita. Então todo mundo tende a querer fazer fazenda com as suas áreas. Agora nós vamos ter a opção de manter a floresta e vender a nossa opção por ter mantido a floresta ali num mercado internacional de crédito de carbono que surge. A Alemanha está aí na ponta, obrigando as suas empresas, obrigando as suas indústrias a comprarem esses créditos de carbono para poderem recompensar os países que mantiveram o seu meio ambiente intacto. Então, aqueles países que usaram as suas florestas muito tempo atrás para se industrializar e para se desenvolver, agora estão mais propensos a entenderem que eles precisam dividir a conta com os países que
preservaram a sua floresta. E isso está cada vez mais acontecendo. Eu não sei ainda dizer qual vai ser a dimensão desse mercado, mas é um mercado que está nascendo e que uma legislação apropriada e que incentivos apropriados estão cada vez mais próximos. E o mercado internacional já está entendendo que faz parte do problema. Eles também são parte do problema ambiental. Eles também têm que ser responsáveis por nos ajudar a manter o nosso meio ambiente. Então está nascendo uma economia ao redor da preservação ambiental, que é alguma coisa que nunca se tinha visto antes. Então vai ser uma outra grande oportunidade do Brasil. Como ela vai acontecer não está claro, e não é só com fundo de auxílio que ela vai acontecer, mas com uma conta sendo dividida entre os países que preservam o seu meio ambiente, o Brasil talvez o maior deles, e os países que consumiram o seu meio ambiente. Então isso, por exemplo, através de bancos, de mercados, de bolsas de crédito de carbono, já é uma realidade e cada vez mais vai acelerar. E nossa função como empreendedores também nesse mercado é entender como fazer para remunerar aqueles proprietários de terra, aqueles exploradores de terra, como eles vão ser remunerados por preservar a terra mais ou tanto quanto eles são remunerados por desmatar e transformar em área de fazenda. A hora que essa equação tiver melhor para o lado de preservar, e é isso que parece que agora vai começar a acontecer, a preservação não vai mais ser um ônus para quem é o dono da terra, mas vai ser um bônus e vai a economia florestal e a economia do carbono cada vez mais presente. Então eu vejo um cenário internacional onde essa economia está agora sendo mais facilmente explicada e comprada, entre aspas, pelos países desenvolvidos, como, por exemplo, a legislação da Alemanha, primeira e mais evoluída no assunto, que já obriga os grandes consumidores de carbono, os grandes geradores, entre aspas, consumidores de carbono na Alemanha, a comprarem esses créditos. Então, quem tem imóveis agora preservados no Brasil vão poder ter esses créditos gerados pelo imóvel preservado e depois comercializados, comprados e pagos pelos países e pelas empresas que, entre aspas, consomem esses créditos de carbono. Então é uma nova economia que também é uma grande oportunidade para 2023 no cenário macro. Mas vejo com muito bons olhos a entrada no novo governo com esta pauta que é mais atraente para o investimento no mercado internacional, com uma pauta ambiental que o investidor internacional gosta e que provavelmente vai ter uma chance de atrair, se fizer lição de casa, tá? Não é garantido. Precisa ter responsabilidade fiscal, precisa ter a responsabilidade econômica, precisa consoar o quanto o governo arrecada com quanto o governo gasta, e aumentar imposto não é de forma nenhuma uma solução positiva para o Brasil, mas fazendo essa lição de casa, eu vejo que o investidor internacional vai voltar ao Brasil hoje, então a gente vai ter uma estabilização de câmbio, a gente vai ter uma estabilização de fontes de investimento que secou nesses anos de pandemia, claro, não só por nossa culpa, mas também por culpa do mercado estrangeiro. Então esse investimento voltando com uma economia mais estável no Brasil e uma economia mais estável no exterior, nós vamos ter muito mais chance de ter acesso a capital a preços mais baratos para conseguir ter o capital produtivo que nós tanto esperamos que volte ao Brasil. Então vejo como um cenário positivo, mas a lição de casa tem que ser feita pelo novo governo para possibilitar destravar esse investimento estrangeiro e também melhorar a possibilidade. Quando eu falo lição de casa, eu falo em tributário. Nosso tributário é um manicômio, nós precisamos melhorar isso, especialmente para o pequeno empreendedor e aquele que está começando um negócio. Eu digo fiscal, a casa tem que ser arrumada, eu digo administrativo, mas eu também digo o incentivo ao empreendedor e o incentivo à inovação. E parte desse incentivo passa por eu tirar o que desincentiva a inovação, tirar o que desincentiva o empreendedor, que ainda é muito presente na nossa legislação. Parar de punir o empreendedor e parar de punir o inovador antes de começar a incentivar o empreendedor e o inovador fazem parte. Então, é isso que eu espero para 2023 e para esse próximo ciclo econômico que se abre. Estou bastante otimista em relação ao que vai acontecer nesses próximos anos no Brasil.